Meus irmãos, boa tarde. Eu quis fazer esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês algo que eu acredito ter recebido da parte de Deus na madrugada de terça para quarta-feira. Eu me levantei de madrugada, aqui tá um calor, imagino que aí também deva estar, aqui tá quente. E eu levantei de madrugada e fui lá fora tava fresquinho, sentei na cadeira, comecei a refletir, logo comecei a orar, falar com Deus, pensar. E me deu vontade de tocar violão, me deu vontade de cantar. Eu peguei o violão e a minha intenção era tocar bem baixinho, né? Porque estava de madrugada. Só que quando eu peguei o violão e comecei a dedilhar, ele estava desafinado. E é aqui que entra o que eu quero falar com vocês. Enquanto eu afinava esse violão, Deus começou a colocar uns pensamentos na minha cabeça. Deus me fez viajar pela história do violão e me fez comparar, irmãos, as cordas do violão com a minha vida, com a sua vida. Deus me fez pensar nessa analogia do quanto eu e você, como cristão, como alguém que quer levar o amor de Deus, que quer declarar a palavra dele para outra pessoa, somos parecidos com as cordas do violão. Só que antes de eu explicar o que eu senti, o que eu pensei, eu quero te levar por onde por onde a minha mente passou. Eu comecei a pensar na história do violão e a história do violão é mais antiga do que as pessoas pensam. Porque se você levar em consideração que o violão é um instrumento musical de cordas tensionadas, que produz timbre, que produz música, você tem relatos da pré-história, por exemplo, de um instrumento feito de arco, né, como um arco de lançar flechas, onde a corda ficava tensionada e eles penduravam ali algumas frutas secas para dar o timbre e a sensação rítmica. Então, é muito mais antigo do que a gente pensa essa ideia de esticar cordas para produzir sons. E você tem relatos bíblicos mesmo, datados de antes da Torre de Babel, levando em consideração instrumentos de corda, feito com tripas de animais, por exemplo, ou criava-se ali uma caixa acústica de casco de tartaruga, tinha de tudo. Por exemplo, a partir dessa ideia do casco de tartaruga, você vai ver no Império Persa a lira, não, o que eles chamavam de kitara, por exemplo, que é um instrumento baseado ali na harpa, ou a própria cítara. A ideia grega de cítara é a harpa que nós conhecemos hoje. Só que com o tempo, eles conseguiram produzir um braço para essas cordas que até então ficavam tensionadas livres, né? Era mais difícil você ter. E quando se criou esse braço, você tem aí o primeiro instrumento com uma escala musical num braço dividido em casas, que a gente chama hoje de traste, que é o alaúde. Então, qualquer músico que entende um pouquinho de teoria, entende que o alaúde é aí o avô do nosso violão hoje. Mas por que eu estou dando tanta volta? Eu quero que você entenda que naquela época, por exemplo, no século XV em diante, ali eles já começaram a produzir um instrumento mais parecido com esse que nós temos hoje, que era, por exemplo, a vihuela das manas, ou vihuela do mano, não sei como é que é em espanhol direitinho, meu espanhol tá top. E esse instrumento, ele era definido pela quantidade de cordas. E é muito interessante a maneira como referia-se, a maneira como o luthier, né, o cara que produziu essa vihuela, ele falava do próprio instrumento. Ele dizia, olha, essa é uma vihuela de 6 ordens. A ordem, irmão, era como ele falava da corda. Cada corda produzia uma ordem, uma escala de notas musicais. E não é diferente, ainda assim hoje quem toca sabe o que eu estou falando. Cada violão tem ali 6 cordas, nós temos o mi, o lá, ré, sol, si, mi, que é esse violão tradicional que nós temos hoje. Cada uma dessa corda produz um timbre na escala musical, representado pela ordem, olha só, de notas. Agora vem comigo aqui, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, olha só, observe bem, aqui no capítulo 4, no versículo 15 e 16, vejam bem isso aqui, ó. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, olha essa palavra, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Se você pesquisar pela etimologia da palavra, tanto de ajustado, vai querer dizer alinhado, afinado, tá? Se você pegar o auxílio de toda junta, você vai ter o quê? Você vai ter a lógica harmônica de cada corda que o violão dá. E aquilo foi explodindo na minha mente nessa madrugada, irmão, e eu comecei a chorar. Por quê? Porque se eu e você não estivermos alinhados, se eu e você não estivermos afinados, não produz harmonia, não funciona. Por mais que eu tente fazer um acorde lindo, maravilhoso, ou seja, se o músico for muito bom e pegar um instrumento desafinado, ele não consegue tirar um acorde decente dali. Deus, ele te usa como instrumento nas mãos dele. E ele é perfeito, por mais que ele seja perfeito, se ele tenta te colocar ali para que você produza um acorde lindo, maravilhoso, em harmonia, e você está desafinado, irmão, Deus, por mais bondoso que ele seja, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá na tarraxazinha lá do violão, lá naquele negócio que regula, e vai te apertar, até que você esteja alinhado, até que você esteja ajustado. Se você não estiver afinado, melhor, tem mais uma coisa, aquilo foi descendo na minha mente, e eu fui dando glória a Deus, e eu fiquei muito empolgado com essa ideia. Não só pelo fato de eu ser músico, eu acredito que tem gente que está vendo esse vídeo que não é músico, mas entende essa lógica. Quando, irmão, um instrumento está afinado, ele produz uma harmonia perfeita, mas nunca é sozinho. Você pode deixar uma corda extremamente afinada, mas se ela estiver sozinha, ela não produz a harmonia de um acorde. Porque um acorde é formado por, no mínimo, 3 notas. Teoria musical básica. A tônica, a terça e a quinta justa. Então, se você tem um instrumento de 6 cordas, por exemplo, como nós estamos usando o violão como exemplo, e você tem uma corda muito bem afinada, mas as outras não estão, não vai se conseguir fazer um acorde com som perfeito. Você não é capaz de produzir um acorde, uma sonância decente. Ou seja, não há harmonia entre as cordas. Eu, você e seja lá quem for que estiver abraçando a causa de Cristo, precisamos estar em perfeita harmonia. Eu e você precisamos estar afinado. Tem corda, às vezes, que está desafinada mais do que a outra. Então precisa ser apertada um pouco mais. Tem corda que às vezes passa e aí ela tem que voltar. Então você que é um bom entendedor, busque de Deus para entender o que eu estou dizendo aqui. Tem momentos que nós precisamos ser apertados. Tem momentos que nós precisamos voltar atrás. Então essa é a lógica que eu sei que Deus colocou no meu coração por algum motivo. Em nome de Jesus eu espero que alcance você que está me ouvindo. Olha só, a conclusão do texto diz assim, ó. Segundo a justa cooperação de cada parte. Observe bem que é necessária essa união. Sem essa harmonia não é possível, como eu já disse. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, você busca se edificar, você busca melhorar. Cada um cuida da sua afinação. Porque uma corda não afina a outra. E isso aqui, irmão, é de Deus para nós. Corda nenhuma afina a outra, tá? Quem afina a corda é o músico, é quem está manuseando o instrumento. Se você é instrumento de Deus, não afine o seu irmão. Não faça isso. Não busque ficar, mas aquele fulano está desafinado. Olha, não. É o músico que afina, é ele que controla, é ele que sabe até onde deve apertar e como deve te apertar. Então, para a glória do nome do Senhor, que esse pequeno vídeo possa te alcançar, te fazer pensar, Deus, será que eu estou afinado? Será que eu estou alinhado? Será que eu estou devidamente ajustado, como o texto diz? Porque se não tiver, irmão, você não está ajudando no reino. Pelo contrário, você está atrapalhando. Eu já toquei com violão empenado, desafinado. Deus me livre. Como é ruim você tentar fazer um acorde bonito e por causa de uma corda desafinada, o negócio não anda, o negócio não sai. Em nome de Jesus, deixa Deus te alinhar, deixa Deus te afinar, tá? Obrigado por me ouvir.